Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Esse é o nosso último editorial do dia, porém, não menos importante, o Brasil está pegando fogo. O ministro Alexandre de Moraes, hoje, recebeu duas notícias péssimas. Uma que envolve o Tagliaferro, outra que envolve o Jeffrey Chiquini. Teve que recuar. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Também, além desses casos aí, né, que deixaram o ministro Alexandre de Moraes bem nervosinho, também, né, teve o caso que o Lula também tomou um revés grande na entrega do Prêmio Nobel para Maria Corina Machado. Adivinha quem foi que articulou a entrega para Maria Corina Machado, que deixou o Lula revoltado? Você não sabe? Calma que eu tô aqui para te contar. Vamos falar também do Adélio Bispo, meu amigo. Acabou de sair mais uma publicação agora, falando sobre o Adélio Bispo, que pode voltar para as ruas a qualquer momento. E eu vou te explicar tudo isso aqui nesse editorial. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho mais sobre política, geopolítica, direto agora do Paraguai. Pois é, né? Passando alguns dias aqui, ficar 1 ou 2 meses no Paraguai para organizar aqui uma empresa para poder estar oferecendo aqui para vocês também, né, a consultoria para o Paraguai. Então, logo, logo a gente está oferecendo aqui para vocês. Combinado? Mas vamos entender o que está rolando, vamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Então, vem comigo, vamos para a tela do aplicativo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir e compartilhar. Pessoal, este vídeo eu estou fazendo, né, utilizando o microfone do sistema, ou seja, do próprio tablet que eu estou usando aqui para fazer as gravações para vocês. E aí eu queria que você me desse sua opinião sincera, se o áudio está melhor nesse vídeo ou nos vídeos anteriores que eu estava utilizando o microfonezinho da Lark, da Holy Land, tá? Aí vocês me dizem aí, né, se o editorial anterior estava melhor ou se esse tá com áudio melhor. Comentário é importante pra caramba, tá? Coloca aí só pra gente saber, ok? Mas vamos lá. Pessoal, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a retirada do advogado, tanto do Câmara, lá do Marcelo Câmara, que é o ex-assessor do Bolsonaro, assim como do Felipe Martins, numa decisão absurdamente arbitrária, que viola todos os preceitos do Estatuto da Ordem dos Advogados, do direito do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, ou seja, jogou a advocacia no lixo. Pois é, mas até a OAB nessa aqui teve que se manifestar contra o Alexandre de Moraes e ele teve que recuar. Direito e Justiça urgente. Moraes recua e devolve a defesa de Felipe Martins. Quando a ilegalidade é exposta, né, e disposta de forma acachapante, até o poder absoluto sente o peso da lei. A verdade ainda tem força. Pois é, muito otimista, né? Essa publicação, porque infelizmente a gente está vendo o que está virando aqui na República das Bananas. Impedir que um réu mantenha os profissionais que ele próprio escolheu e negar o devido processo legal e comprometer a própria essência da justiça, graças à exposição pública dessa arbitrariedade, a ilegalidade foi corrigida a tempo e ainda que sem qualquer retratação de quem praticou o ato, né, um ato literal de abuso de poder aqui, né? Fica claro e escancarado. O Jeffrey Chiquini, ele gravou um vídeo falando aqui, né, sobre a situação desse processo e dando o devido mérito aqui à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, como advogado, né, falo que nessa aqui a OAB acertou. Acompanhe. Devemos ser justos quando há justiça. Quero aqui publicamente agradecer o presidente nacional da OAB, o doutor Simonetti, e a Ordem dos Advogados do Brasil, que interveio nessa arbitrariedade que nós, defesa do acusado Felipe Martins, sofremos. Acaba de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes reconsiderando sua decisão de ontem e abriu prazo
para que apresentemos as alegações finais em 24 horas. Decisão judicial se cumpre e se recorre. Como eu disse, por diversas vezes no decorrer do dia, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Nós apenas questionamos novos documentos trazidos pela acusação. Por isso, que destituir os advogados de ofício dessa forma foi ilegal e injusto. A advocacia ganha com essa decisão. Nossas alegações finais já estavam praticamente prontas, não haviam sido apresentadas, embora ainda dentro do prazo, porque tínhamos uma situação incidental prejudicial de mérito que foi causada pela PGR. Foi a PGR que causou esse tumulto, trazendo novos elementos extemporâneos que não poderiam ser trazidos. Então, se houve algum tumulto processual, foi a PGR que causou. É básico que nas alegações finais você não traz novos elementos. E a PGR trouxe novos elementos e nós, dentro do devido processo legal, questionamos isso dentro da lei. Mas, assunto superado, vamos cumprir a decisão, vamos apresentar nossas alegações finais, até porque já provamos durante a instrução a inocência de Felipe Martins. Então, o ministro reconsiderou a decisão, eu, Jeffrey Chiquini e o doutor Ricardo, continuamos formalmente e oficialmente na defesa de Felipe Martins e iremos apresentar as alegações finais, porque ainda estamos dentro do prazo, mas continuaremos questionando essa ilegalidade praticada pela PGR em violar o devido processo legal, trazendo esses novos elementos. Faço, então, essa manifestação pública a todo o Brasil. É isso aí. Então, o que aconteceu foi que, devido à exposição, né, da situação verdadeira, ele acabou tendo que recuar. Agora, não é recuo, é derrota, né? Foi isso aqui, ó. Justiça da Itália revoga medidas contra Eduardo Tagliaferro. Pois é, o Eduardo Tagliaferro, vocês devem saber, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, ele foi notificado para comparecer, né, no setor, né, de imigração, né, na delegacia de imigração lá da Itália. E aí ele compareceu, teve seu passaporte apreendido, teve contra ele uma liminar deferida de proibição que ele saísse da cidade onde ele residia e do endereço onde ele residia. O que eu disse, a minha opinião, é que isso até coloca a vida dele em risco. A Corte de Apelação de Catanzaro, na Itália, revogou todas as medidas cautelares impostas a Eduardo Tagliaferro. Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, manteve a proibição de sair do país, onde ele vive atualmente. A justiça italiana analisa o pedido de extradição de Tagliaferro, investigado por vazar informações sigilosas do STF, né, Supremo Tribunal Federal. Na verdade, só uma correção aqui na matéria, o Tagliaferro, ele não é acusado de vazar informações do STF, tá? Ele é acusado de vazar informações do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então, ele estava no TSE, ele atuava no TSE, no Tribunal Eleitoral, sobre as ordens do ministro Alexandre de Moraes, que atuava ali como, né, presidente do TSE, à época, inclusive, de 2022. Então, o Tagliaferro, né, não era assessor ali do STF, mas do TSE. As medidas cautelares determinavam sua permanência em residência fixa e proibiam a saída do país, inclusive o passaporte apreendido, tá? Tanto o brasileiro quanto o italiano. Com a nova decisão, a Corte entendeu que, depois do interrogatório com Tagliaferro, bastaria manter a proibição de deixar a Itália, para assegurar que o investigado não fuja de eventual extradição para o Brasil. Ou seja, somente agora ele é proibido de deixar a Itália, não tem mais a obrigação de ficar na cidade, né, que ele se encontrava. Vamos lá, pessoal. Vocês viram, né, que a Maria Corina Machado venceu o Prêmio Nobel da Paz.
essa matéria aqui foi muito esclarecedora. Lula é o grande derrotado do Prêmio Nobel da Paz. Muita gente na expectativa que quem fosse ganhar o Prêmio Nobel da Paz seria o Donald Trump, né? Principalmente em virtude né, do fim da guerra de Hamas, né, e Israel. E isso aí, todo mundo contava uma situação assim provável, que o Donald Trump merecia essa vitória. Mas alguém que merece mais do que o Donald Trump chama-se Maria Corina Machado, a opositora do Maduro lá na Venezuela. E ela sim teve todo o mérito, ela merecia, ela, sem sombra de dúvidas, né, uma mulher que fez o papel dela ali de guerreira, né, em relação, né, a tudo que está acontecendo com o Maduro. O antagonista fez essa matéria e escreveu o seguinte: por Rodolfo Borges, era Trump que buscava obsessivamente o prêmio nesse ano, mas o petista iniciou o governo com a mesma campanha e se posicionou errado, sobretudo, inclusive, sobre a Venezuela. Então, era o sonho de consumo de dois, né? Era o sonho de consumo tanto do Trump, como era o sonho de consumo também do Lula, né? Do petista. Só que o petista queria, e cada dia mais ele foi se afastando, inclusive em relação à Venezuela, e o mundo passou a ver o Lula com péssimos olhos. A turma da esquerdalha, essa turma radical, começou a expor sua cara, sua face, como essa turma que ficou só defendendo Hamas, defendendo Maduro, entre outros. Glauber Braga reclama de Nobel para Corina. Que vergonha, é o que disse o Glauber Braga. Olha só, abre aspas, olha que vergonha. A vencedora do Nobel da Paz é quem apoia a presença de embarcações militares dos Estados Unidos na costa da Venezuela, para ameaçar uma guerra contra o seu próprio país. Maria Corina Machado comentou a ação imperialista em tom religioso, dizendo: Trump não está jogando, disse em seu perfil no X o deputado, que passa por processo de cassação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então a grande questão é: quem és tu, né, Glauber? Quem és tu que está por um processo de cassação por agredir, né, uma pessoa dentro da própria Câmara dos Deputados, para falar assim da Maria Corina Machado? E aí deve incomodar um pouquinho, né, que fala que ela está ameaçando, apoiando o Trump, que está ameaçando guerra no seu próprio país. Tá com medo do Eduardo Bolsonaro levar o Nobel da Paz também? Duvido muito que isso vai acontecer, tá? Mas olha, outra matéria do antagonista. Quem mais fez a cobertura de forma séria foi o jornal O Antagonista. Lula, uma farsa democrática diante de Maria Corina Machado. O jornal exaltou muito a vitória da Maria Corina Machado, mas exaltou muito mesmo. E acabou com o Lula, falando que o Lula é uma vergonha, é um mentecapto por estar apoiando o Maduro, foi quem chancelou, né, o golpe do Maduro lá na Venezuela, e a Maria Corina Machado levou todos os méritos. E que o Lula chegou a ofender a Maria Corina Machado, chamando ela de chorona. A Marina aqui, acho que é Marina Silva, né? Maria Helena, né? Marina Helena, ela concorreu, né, à eleição ali pelo Novo de São Paulo. Ela fez um vídeo impecável falando sobre a Maria Corina Machado e Lula. Dá uma olhada. Lula deu um recado à Prêmio Nobel Maria Corina Machado em março de 24, logo antes das eleições fraudadas na Venezuela. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Sim, o nosso presidente comparou ter sido preso por corrupção com a perseguição brutal que acontece na Venezuela. Disse que Maria Corina estava chorando. A resposta da guerreira foi na lata. Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque eu sou mulher? Você não me conhece.
Eu estou lutando para defender os direitos de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está compactuando com os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que você afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar, porque sabe que o povo venezuelano está nas ruas comigo hoje. Não foi a primeira vez que Lula passou pano para a ditadura de Maduro. Dá uma olhada. Citou a Venezuela e Nicolás Maduro. Eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... As eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota na próxima eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. Essas declarações dizem tudo sobre o tipo de democracia defendida por Lula. Compartilhe esse vídeo. Não podemos esquecer. Pois é, né? Então, assim, a gente passa, né, por essa vergonha sem precedentes, né, que é ter um presidente que ofende, assim, né, a Prêmio Nobel Maria Corina Machado. Mas aí vem, né, o Maduro. Venezuela alerta a ONU sobre o provável ataque dos Estados Unidos contra o país e que está cada vez mais próximo. E o Maduro já trata como um ataque iminente e provável. Ainda tenho vontade de um dia visitar a Venezuela para visitar a presidente Maria Corina Machado e não o ditador Nicolás Maduro lá. Ainda vai chegar o dia que isso acontecerá. O governo de Nicolás Maduro alertou a Organização das Nações Unidas sobre um possível ataque armado dos Estados Unidos contra o país e disse que a operação pode acontecer em pouco tempo. A declaração consta em um pedido de reunião emergencial do Conselho de Segurança enviado na quinta-feira. Então o Maduro foi lá chorar, foi lá resmungar para a ONU, abre aspas. Estamos hoje diante de uma realidade sem precedentes. Nos últimos 200 anos da história republicana, disse o representante permanente da Venezuela na ONU, embaixador Samuel Reinaldo Moncada Costa, abre aspas. Esta carta, baseada em informações comprovadas, razoáveis e objetivas, confirma que um ataque armado dos Estados Unidos contra a Venezuela pode ocorrer muito em breve. Todos esperamos isso, tá? Muito em breve. A mobilização militar em curso, a escalada de ações hostis e provocativas e a retórica cada vez mais incendiária confirma isso. Oxalá que faça logo. Sobre a Maria Corina Machado, é importante lembrar que o Donald Trump disse que está fazendo as pazes, rolou uma química com o Donald Trump. Mas olha só, quem foi que indicou a Maria Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz? Não foi nem o Trump, foi o Marco Rubio. Matéria do Poder 360 aqui, o Rubio indicou Maria Corina Machado ao Nobel da Paz. A carta foi enviada ao Comitê Norueguês do Nobel em agosto de 2024, antes dele assumir o posto de secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, olha a influência do senhor Donald Trump e do Marco Rubio aqui, que mandou para o Comitê Norueguês, que deu o Prêmio Nobel para Maria Corina Machado, meu irmão. Pois é, né? Foi o responsável por este ato aí. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, indicou a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ao Prêmio Nobel da Paz de 2025. A carta de apoio foi enviada ao Comitê Norueguês do Nobel em 26 de agosto de 2024, antes de Rubio assumir o cargo no governo do Donald Trump. Vamos lá, pessoal. Mudando de assunto. Esta é a esquerda do Brasil. É uma esquerda extremista, radical, apoiadora de terroristas. Essa é a esquerda que nós vemos, infelizmente, aqui no Brasil. Tá? Essa figura, né, não sei se é professor, se não é, porque foi num encontro de professores, falou que os brasileiros que estavam em Israel, que foram assassinados pelo grupo Hamas, ou que foram sequestrados, eram bandidos, simplesmente por estar em Israel. É deplorável, vergonhoso.
No ato promovido por extremistas de esquerda, é a primeira vez que um jornal chama de extrema esquerda, né? No ato promovido por extremistas de esquerda nesse sábado, nesse 7 de outubro, em São Paulo, para celebrar os ataques do grupo terrorista Hamas, o militante Ahmed Sherrada chegou ao cúmulo de chamar os brasileiros assassinados pelos terroristas de bandidos. O evento aconteceu no Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, o mesmo espaço que teria de servir à educação e não apologia ao terror. Deveria ser extinto esse sindicato, deveria ser cassado, né, o direito de existir deste sindicato. O Metrópolis tratou do assunto e vale a pena você ouvir aqui esse escândalo, esse abuso, esse absurdo. A fala que você vai ver a seguir aconteceu dentro do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e faz referência aos 4 brasileiros mortos no ataque terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. E onde moram lá são bandidos importados e trazidos da Europa com nada a ver com essa terra. Alguns até brasileiros, mas foram mortos brasileiros. Mas o que está fazendo o brasileiro lá? Nessa terra? Um bandido. Como se fosse... Não sei o que é mais nojento, né? Se é o idiota que fala uma coisa dessa, né? Isso sim é uma fala de bandido, é um idiota. Ou se são os outros que aplaudem, né? Uma fala extremista, terrorista dessa. Os 4 brasileiros civis assassinados pelo Hamas são Hanani Glazer, 23 anos, Bruna Valianu, 24 anos, Carla Mendes, 42 anos, e Michel Nizenbaum, 59 anos. Já Ahmed Sherrada, autor dessa fala, é um palestino com nacionalidade brasileira. Ele é irmão de um ex-líder do Hamas e presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ahmed participou na última terça-feira de um evento promovido por extremistas de esquerda para comemorar, isso mesmo, comemorar o ataque terrorista do Hamas. Mas ele não falou sozinho nesse dia. Porém, antes de irmos para outras falas, vamos ver alguns símbolos que estavam na POSP nesse dia. Aqui, a estrela de Davi é comparada à suástica, o símbolo nazista usado por Adolf Hitler. Aqui, a bandeira do Hamas é ostentada em uma parede da POSP. E na próxima imagem você vê o Z, símbolo usado pela Rússia na invasão contra a Ucrânia. Um dos diretores da POSP, Antônio Carlos Silva, estava presente e discursou no evento. Ele defendeu que o ataque terrorista do Hamas seja ensinado nas escolas como um exemplo. É uma data de enorme importância para ser saudada, para ser lembrada em toda a história, para ser contada nos livros da história, para ser ensinado nas nossas escolas, nos nossos sindicatos, nos nossos partidos, como um exemplo para a luta de todos os povos oprimidos. Outro participante da mesa e que discursou no evento foi Charles Gentil, secretário de Finanças e membro da executiva do PT. Ele justificou a ação do Hamas como um ato de resistência. E quando tenta a única alternativa que resta, que é a insurreição, e se insurgir, ainda são taxados de radicais? O direito à resistência, como foi colocado aqui, ele existe. Os dirigentes do PCO, partido que organizou o ato, também falaram em defesa do maior massacre de judeus desde o Holocausto. Nós estamos vivendo aqui a reação do sionismo e do imperialismo à vitória espetacular que foi o dia 7 de outubro. Queria recordar que quando, num sábado, dia 7 de outubro de 2023, eu acordei e fui ver a imprensa e eu tive um momento de alegria que só foi comparável na minha vida política ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. O evento terminou com a execução da Internacional Socialista, um hino clássico de movimentos socialistas e de esquerda em todo o mundo. Pelo adiantado da hora, nós vamos cantar só 2, até o segundo refrão da Internacional, e sigamos firmes nessa luta. Vamos lá então, companheiros. Muito obrigado. Credo. Isso aqui não dá. Que nojo.
Isso é esquerda, tá? Vocês vêm falar que, olha, a extrema-direita, vocês vão pra puta que pariu. Vocês da mídia, vocês são nojentos, vocês são os vagabundos. Aqui o Metrópolis, eu dou parabéns pro Metrópolis por expor essa narrativa, essa narrativa da esquerda, tosca, essa esquerda, né? Ah, não, mas é o bicho... Peraí, o líder do PT não estava lá falando que regozijou de alegria? Ou vocês são surdos para não ouvir que o líder do PT estava lá? Eles são radicais. Depois, radical é extrema direita. Vocês são vagabundos. Vocês não valem nada. Estou falando para vocês da mídia, que chamam a direita de extrema e falam que isso aqui é democracia. Vocês não têm vergonha na cara de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, só para vocês entenderem um pouquinho, você está vendo esse pessoal aqui? São palestinos que estão se vendo livre do Hamas. Estão chorando? Não. Eles estão comemorando e dizendo I love you, Donald Trump. I love you, I love you, I love you, Trump. I love you. كل العالم. Pois é, né? Hoje eu me senti um pouquinho mais envergonhado, né, de ser brasileiro, ao ter que ver, né, a cara dessas figuras, esse tipo de gente existindo no nosso Brasil, né, livres para poder falar o que bem entende. Enquanto que qualquer coisa que alguém da direita fala, né, é cadeia na certa, né? Ah, mas é o PCO. Não vamos pôr a culpa só no PCO, não. As falas desse Rui Costa aí, já vi outras falas dele coerentes, já falei isso, mas isso aqui é nojento. É nojento esse tipo de fala aqui. Simples assim. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa última publicação que a gente vai falar agora. Pois é, o André Marsiglia mostrou sua indignação. Nada mais, nada menos que o senhor Adélio Bispo pode ser solto. É o seguinte, foi feito um pedido agora de avaliação psicológica para saber se o Adélio Bispo pode voltar para as ruas, ficar livre, leve e solto para militar novamente pelo PSOL e talvez até participar de algum evento como esse aqui, talvez até virar um mártir, né, da esquerda, dar palestras muito bem remuneradas, virar um ícone da esquerda mundial, que tal? É possível, né? É possível. E aí, olha só o que disse aqui o André Marsiglia sobre esse caso. O Adélio, que tentou matar o Jair Bolsonaro, tá para ser solto. E o Jair Bolsonaro, que quase foi morto pelo Adélio, não pode botar o pé fora de casa. Aí você vai dizer, por quê? Porque ele simplesmente fez posts, fez lives, e isso foi entendido como um atentado muito forte à democracia. E vamos lembrar, como aqui disse a Paula até anteriormente, o Jair Bolsonaro está hoje há 15 dias ilegalmente preso. Ele já está ilegalmente preso desde o início disso tudo. Mas, incontestavelmente, de forma ilegal, ele está há 15 dias preso porque ele, no inquérito, ele está preso domiciliarmente e as restrições impostas a ele que resultaram na prisão domiciliar, todo esse conjunto de fatos jurídicos foi definido dentro do inquérito do qual ele foi excluído. Então, se ele foi excluído do inquérito, tudo o que contra ele foi imposto cai imediatamente. O Moraes deveria ter revogado de imediato essa prisão há 15 dias atrás e não o fez. A defesa, 2 dias depois, pediu e até agora o Moraes vem ignorando. E vem ignorando de propósito, porque ele já decidiu contra o Jair Bolsonaro diversas outras coisas, outras medidas, outros pedidos posteriores a esse da defesa e não esse feito para que a sua prisão fosse revogada. Então o Brasil é isso daí. Você tem o Adélio que quis matar o Bolsonaro sendo solto e você tem o Jair Bolsonaro que quase morreu nas mãos do Adélio preso por ter falado e agora preso ilegalmente porque o Moraes não se digna a revogar a sua prisão ilegal. Essa é a história do Brasil. E vale dizer, o Adélio, ele é o único lobo solitário que nós temos hoje no país. Todo mundo pro Moraes, absolutamente não tem ninguém que não seja uma organização criminosa, uma milícia. Eu nunca vi um país com tanta organização criminosa e milícia como a que passa por dentro da cabeça do Moraes. Mas o Adélio, né, lobo solitário, né? Para você ver o nível, né, da República das Bananas aqui.
Pessoal, aqui ó, entre em contato com a Imigra Mais. O que eu quero explicar para vocês? Eu estou aqui no Paraguai, vocês estão sabendo disso, né? E aqui no Paraguai a gente está literalmente, né, avaliando, né, o país para trazer coisas novas para vocês. O que eu achei do Paraguai, tá? O Paraguai é um país que me chamou a atenção os jovens, tá? Aqui é um país muito mais jovem do que o Brasil. Eu tô falando do povo, tá? Você viu muito mais jovens na rua. Aqui não é todo mundo conectado no celular igual no Brasil. A diferença também que eu vi, sabe aquela cultura woke, aquela coisa esquerdista? Cara, se quase não vê isso aqui. São mulheres femininas, são jovens, homens, masculinos, sabe? Muito bem criados, diga-se de passagem, uma educação do povo ímpar. E isso aqui me chamou muita atenção. Você vê que a essência do país é de direita, né? Por outro lado, muita gente pede para que compare, né, com o Uruguai. O Uruguai eu vejo um povo, né, com um nível de cultura maior do que o próprio povo brasileiro, tá? Do que o próprio povo brasileiro. Eu vejo, né, uma cultura maior, um país muito mais organizado. Agora, do ponto de vista prático, se você busca um lugar para você morar, o Uruguai é um excelente lugar, mas para preceitos conservadores, para quem busca agitação, correria, o Paraguai é um ótimo lugar também. Então, para você saber um pouco mais, você vai entrar em contato aqui com a Imigra Mais, que é uma empresa especializada no processo de imigração, vai conversar com eles e vai marcar a sua consulta, tá? Marcar a sua consulta para entender. Nós vamos te orientar os prós e os contras de cada país para que você possa optar aqui. Se você ainda não definiu, optar e achar o melhor caminho. Se o seu objetivo é conta bancária, proteção, estrutura jurídica, eu recomendo o Uruguai. Agora, se você quer ir para morar num lugar conservador e gosta daquela agitação de uma cidade grande, Paraguai, Assunção. Não, mas eu quero um custo de vida mais barato, mais tranquilo. Encarnação. Eu já morei lá em Encarnação, também é um lugar muito pacato, tranquilo, custo de vida muito mais baixo do que Assunção, tá? Assunção não é diferente do custo de vida. Tem um monte de mentiroso na internet fica falando, em Assunção é tudo barato. Mentira, não é diferente do Brasil, não. Só energia elétrica, alguns dados, mas é mentiroso. Fica falando isso na internet. E eu quero expor tudo isso aqui para vocês. Vou explicar todos esses detalhes para que você possa entender, tá? Mas por hora, né? Se é do seu interesse, entre em contato aqui, 16 993 21 0648 e converse sobre a possibilidade, né, de imigração aqui, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, tá? Detalhe, tá? Só um detalhe rápido aqui. O preço, né, do hotel que eu tô aqui é nitidamente um hotel de 5 estrelas. Eu paguei, né, o preço de um hotel convencional no Brasil. Esse é o quarto, tá? Olha o tamanho do quarto, tem uma baguncinha ali, tá? Dá para você ver a estrutura do quarto aqui. É um quarto que você consegue alugar, né, para uma família, né? 3 pessoas, R$400, tá? A diária, com café da manhã, top. Então, algumas coisas são mais baratas, outras não. Tudo isso tem que ponderar, tá? Algumas coisas mais caras, e é isso que a gente vai estar falando para vocês depois. Estou pensando até em criar um extra aqui, ou alguns vídeos, para vocês entenderem um pouco mais dessa jornada, porque eu quero mostrar na prática para vocês, tá? Sem nhenhenhen, sem mentiraiada que essa turma aí fica fazendo da internet. Eu quero falar real com vocês. É um país que vale a pena? Se comparado ao Brasil, eu já percebi que vale a pena, principalmente quando o ponto é imposto, quando o ponto é fugir da cultura woke, quando o ponto é fugir do esquerdismo, sim, vale muito a pena, tá? E nós vamos falar sobre isso, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!